mão aí, querido, e aplaude forte a Ele. Oh, aleluia! Aleluia! Saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão contentes com o Senhor? Diga graças a Deus. Quantos acreditam em uma grande liberação da parte do Senhor hoje aqui? Diga aleluia. Oh, glória. Então pegue a tua Bíblia comigo, por gentileza. Não quero que se torne cansativo esse culto para você, porque a palavra ela já é de um alto nível de conhecimento. Estou falando de coisas que a grande maioria nunca ouviu. E talvez a sua alma se canse por ouvir tantos segredos espirituais. Evangelho de Mateus, capítulo de número 12. Oh, glória. Evangelho de Mateus, capítulo de número 12. Eu tenho algo de Deus para você. Aleluia. Que bom que você veio. A fim de que você possa crescer na graça, na estatura e no conhecimento também, diante de Deus e diante dos homens. Sabemos que toda conquista é proporcional ao seu nível de conhecimento. A Bíblia diz que o conhecimento protege, o conhecimento liberta. Quanto mais conhecimento você tem, menos as pessoas te fazem de trouxa. Isso significa que você precisa ter um pouco mais de entendimento daquilo que o Senhor tem para você. Bíblia não é apenas para ler, Bíblia é para meditar. Conversamos sobre no sábado, que o ser humano ele está vivenciando, mas não está raciocinando. Falei sobre alguns psicanalistas afirmarem que o ser humano é 95% inconsciente e só 5% consciente. Ou seja, não estamos fazendo uma abordagem direta ao nosso irracional. E por isso estamos presos a tantas besteiras que está nos fazendo viver a mesma história que os nossos pais viveram. E arrastando para os nossos filhos a famosa maldição hereditária que corre até a 4ª geração. Mas se tinha alguma porcaria correndo na tua família, será paralisada essa noite pelo poder da palavra. Que você possa receber em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 12. Quem encontrou, diga amém. Iremos ler apenas um versículo, que é o versículo de número 43. Versículo 43, que diz assim: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o. Amém, igreja? Quero glorificar e exaltar ao Senhor pela oportunidade que Deus nos dá de continuarmos essa linha profética que nós começamos no sábado. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, saiba que nós estamos numa conferência profética. Então estamos conversando sobre assuntos que os olhos não viram, ouvidos não ouviram e o coração humano ainda não sentiu. Estamos falando de coisas loucas para quem é carnal, mas de poder de Deus para quem é espiritual. Sabemos que só tem uma maneira de fazer batalha espiritual, no espírito. E para que eu e você possamos ativar uma vida no espírito, precisamos receber uma cura na alma. E foi isso que eu ministrei no sábado, cura na alma. Falamos sobre fissuras, falamos sobre prisões, falamos sobre cativeiros, falamos sobre psiquicomemória, falamos sobre memória celular, e muitas coisas foram destravadas, e eu nunca havia recebido tantas mensagens do povo aqui do Ministério Nascer para Deus, como eu recebi de sábado para cá, algumas pessoas afirmando o quão presas estavam e o quão acorrentadas estavam por registros na alma tão presentes de coisas que a pessoa vinha remoendo desde os 4 anos de idade,
desde os 5 anos de idade, é comprovado que os maiores problemas dos cristãos está na alma. E a grande parte das enfermidades são psicossomáticas, são enfermidades geradas por uma pessoa desequilibrada e descompensada na igreja. Isso não é demônio, isso é uma pessoa que não foi curada, não foi tratada e está dando trabalho para a gente na igreja. Então nós precisamos tratar os cristãos como Jesus tratava, de dentro para fora, porque nós somos formados de espírito, alma e corpo, não é corpo, alma e espírito, porque tudo que Deus faz é de dentro para fora e não de fora para dentro. É o interior se exteriorizando e não o exterior se interiorizando. Ou seja, algumas pessoas sentindo falta de dar um pouco de risada, né? Porque é o jeito que eu prego, a pessoa rola de rir. E os irmãos vão lá comprar DVD e dizem assim: eu quero um parri. Compro do Bozo, querido. Eu falo, eu não tenho parri, eu prego desse jeito, gente. O que você levar aqui é o jeito que eu prego. E esse seminário com o pastor Ney e a pastora Andréia está me dando a honra de poder liberar para vocês, não tem tanta graça, mas é cheio de graça, e certamente te preparará para uma grande batalha, porque sabemos que as nossas armas de guerra, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então a igreja precisa estar armada. Quantos acreditam nisso? Diga amém. Então que Deus abençoe a vida do pastor Ney, da pastora Andréia, pela confiança. Deus abençoe a vida da minha linda esposa. Não precisa filmar tanto não, tá, querido? Precisa para trazer para casa. Chega de zoom, amado. Chega, é isso. Aleluia. Minha esposa que tem intercedido por mim e tem viajado comigo por todos os lugares dentro e fora do Brasil. E agora nós estamos viajando com essa conferência profética. É uma área a qual foi ativada na minha vida na África. O trabalho que nós fizemos em Maputo, Chimoio, Tete, Dondo e Moçambique. Houve um grande congresso em Moçambique contra o voodoo e a alta magia africana. Então foi um pregador representando cada nação. E bruxos começaram a cair de cruzamentos em Moçambique, porque eles levitam nas esquinas de Moçambique para causar acidente. Um bruxo tinha nos dito na conferência que ele tinha acabado de renovar o pacto dele com Satanás, enterrando órgãos de animais e depois passando aqueles órgãos em decomposição no corpo dele, a fim de que ele firmasse o pacto com os guias na alma dele. Então foi na África que Deus ativou o meu espírito e a minha alma para ver aquilo que os meus olhos não tinham visto, ouvir aquilo que os meus ouvidos não tinham ouvido. Você precisa entender que se você acreditar no mundo espiritual, ele existe. Se você não acreditar, ele continua existindo, porque não depende de você acreditar ou não. O mundo espiritual é maior do que o mundo físico, e você precisa entender que existe o mundo espiritual 24 horas influenciando e interferindo nas nossas vidas. Diga assim comigo: Senhor, abre os meus olhos, eu quero ver. Os irmãos pediram para sábado eu trazer mais material, trouxe mais material. Não vem perguntar o que é um parri, não, que vocês vão um Power Ranger no meio da casa, vai ficar esperto já. Olha para quem está perto de você e diga assim: eu estou sentindo que Deus vai te usar para comprar um para mim. Chega que você nem conhece. Chega, você nem conhece a pessoa, é visitante. Chega, vai embora a pessoa. Que já ouviu a cantora, pelo amor de Deus, segura aí. Diga assim comigo: Senhor, pode falar. Eu preciso escutar a tua voz. Amém? Amém? Nós precisamos entender que o Senhor procura verdadeiros que adoram o Pai é para adorar em espírito e não na alma. Eu acho engraçado quando uma pessoa diz assim: eu estou cantando com toda a minha alma. Então para. Porque o reino de Deus não pode ser governado por alma. O reino tem que ser governado por espírito. Mas também não basta louvar ao Senhor ou tocar só em espírito. Tem que ter verdade. Porque se você faz algo para Deus só em espírito e não tem verdade, o que você fez não foi adoração, foi apenas barulho. E eu quero glorificar hoje ao Senhor, porque o louvor sempre acaba ajudando a palavra de ordem profética nos lábios do profeta. Porque sabemos que Deus se move e Ele habita no meio dos louvores. Só que a pergunta é: que louvores estão sendo feitos nas igrejas? Porque a Bíblia diz em Coríntios que se o som estiver incerto, ninguém vai se preparar para a batalha. Então o louvor da igreja, ele tem que estar afinado, ele tem que estar certo, para que nós estejamos preparados para a batalha. Não estou falando de letra, eu estou falando de som. Eu não estou falando de letra, eu estou falando de som. Como está o som que está saindo das cantoras?
Como está o som? Como está saindo o som das mãos do tecladista, do baixista e do guitarrista? Porque sabemos que o som é o som que prepara o cristão para a batalha. E sabe por que tem muitos crentes se acovardando na batalha? Porque o som que está sendo tocado nos nossos púlpitos não são sons para levantar um povo para a batalha. É som para vender CD, é som para atrair fã, é som para a própria glória humana. Mas se o som está certo e se o som está afinado, o diabo tem que bater em retirada e reconhecer que o tempo dele no nosso meio acabou. E por que é tão difícil para os levitas apresentar um som certo para o Senhor? Porque não existe alguém que conheça mais de louvor, depois de Deus, que Satanás. Ele conseguia fazer um som perfeito no céu, e toda vez que ele fazia um som para Deus, Deus se levantava. Deus amava tanto Satanás, que a Bíblia relata que quando ele fez Satanás, ele criou o jardim do Éden mineral. Porque existem dois jardins do Éden: o vegetal para Adão e Eva e o mineral para Lúcifer. Lúcifer foi criado junto com diamante, esmeralda, rubi. Todas as pedras preciosas foram criadas juntas com ele. E ele conseguia fazer um som que mexia tanto com Deus, a ponto de ele achar que ele poderia ser Deus sobre Deus. Ele foi lançado para a terra e perdeu a oportunidade de gerar um som para Deus. Perdeu a oportunidade de gerar um som para... Aí Deus pegou esse som, essa oportunidade de gerar som que era de Satanás, e deu para todos aqueles que cantam, tocam, compõem. E aí eu e você entendemos porque os cantores, os músicos, são tão afrontados e são tão perseguidos na igreja. Porque eles estão numa posição que era de Satanás. Se existe uma área na igreja que Satanás mais conhece, é o louvor. E por isso que ele sempre tenta entrar na igreja através do louvor. Colocando soberba, colocando arrogância, colocando um olhar altivo. Mas o Senhor se levantou esse ano para curar os levitas da nossa nação. Para curar os músicos da nossa nação, a fim de que o som volte a ser certo. O som volte a ser certo. Então nós precisamos compreender que o Senhor procura verdadeiros. Então se Ele procura é porque não encontrou. O Senhor procura, o Senhor está à procura. Então se Ele procura é porque Ele não encontrou. Mas eu quero profetizar que hoje Ele vai encontrar aqui verdadeiros adoradores que o adore em espírito e em verdade. Em espírito e em espírito e em... Tem como conseguir adorar o Senhor sem estar em espírito? Tem como conseguir adorar o Senhor sem estar em espírito? Tem. A Bíblia diz que quando Jesus chegou em Decápolis, o demônio pegou o corpo de um homem e jogou o corpo de um homem nos pés de Jesus para adorar Jesus. Quem é esse? Gadareno, _hotmail.com. A Bíblia diz que ele chegou até Jesus adorando. Ele chegou até Jesus e ele tinha mais de 6.000 demônios no corpo. Até quem tem demônio adora. A pergunta não é se você adora. A pergunta é se a tua adoração sobe. Estou cansado de ver gente endemoniada adorando. E ainda quer falar uma língua estranha, tão estranha que nem Deus conhece. Se você não tem discernimento do Espírito, você acha que é Deus ali. Mas como o Espírito Santo testifica, quem é sensível, bateu o olho e sabe que é demônio puro no couro. Só que o Senhor manda eu te dizer: eu vou gerar dentro de ti esta noite um verdadeiro adorador, um verdadeiro adorador, um verdadeiro adorador. E para que você se torne um verdadeiro adorador, a tua alma tem que se sujeitar ao seu espírito. A tua alma tem que se sujeitar ao seu. E sabe o que é psiquicomemória? Lembrando o culto de sábado. Psiquicomemória é quando você traz registros na tua alma de coisas que a tua mãe e o teu pai passou. Aí isso é bíblico, isso é comprovado cientificamente. E a Bíblia diz que é a maldição hereditária, que vai passando até 4 gerações. Mas como se passa? Os cientistas chegaram à conclusão que uma mãe consegue passar algo pelo filho através da psicomemória,
através da memória celular. Por quê? Porque através da fecundação, da relação íntima entre o seu pai e a sua mãe, você ficou com 1% da tua mãe e 99% do teu pai, por causa dos gametas dele. Então, se fizer um teste de DNA em você, vai comprovar que você é filho da tua mãe e filho do seu? Espero. Porque se houve uma fecundação entre você e o teu pai, você tem o gameta dele e o gameta dela, que é o seu DNA, que diz que você é filho dos dois. Eu disse que diz que você é filho dos? Então tudo que existe na alma da tua mãe e do teu pai, se eles não quebraram, pode passar para você. Como? Através do sangue. O seu sangue foi composto através do DNA da tua mãe e do teu pai. E a Bíblia diz em Levítico que a vida da alma está no sangue. Existe uma moeda no mundo espiritual. Eu disse que existe uma moeda no mundo? É o dólar? É o real? É o euro? É o peso? Não, é sangue. Existe uma moeda de compra e venda no mundo espiritual, e é sangue. E todo segmento religioso tem sangue. A Umbanda tem sangue, Candomblé tem sangue, a magia negra tem sangue, a bruxaria tem sangue. E na igreja evangélica, uma vez por mês também tem sangue. Então, para o mundo espiritual funcionar, tem que ter sangue. Para o mundo espiritual funcionar, tem que ter. Por isso que Jesus, para comprar toda a humanidade, ele precisou derramar o seu, mas ele trazia no sangue dele registro da alma de José e de Maria? Não, por quê? Porque não houve fecundação. Se fizesse um teste de DNA em Jesus, ia dizer que ele não era filho de José e nem de... Porque não houve fecundação do espermatozoide com o óvulo. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ela. A unção do Senhor envolveu ela e Deus colocou Jesus ali. Porque se fosse através de fecundação, Jesus traria marcas na alma dele, de situações que Maria passou e situações que José passou. E Jesus não poderia ter problema na alma que nem você tem. Nervosa que nem a tua mãe, descompensado que nem o teu pai, e está tratando o teu filho como o teu pai tratava você. Porque quem não perdoa o pai, repete o pai. Só estou dando uma pincelada do culto de sábado. Ou seja, Jesus adquiriu um DNA novo. Eu disse um DNA? Se fizesse exame de sangue em Jesus, qual seria o tipo sanguíneo de Jesus? Ia confundir toda a medicina. Porque o tipo sanguíneo de Jesus, eu tenho certeza que não existe no nosso meio. Porque era um sangue para comprar a humanidade. Era um sangue para comprar a humanidade. E a Bíblia relata que ele teve que derramar até a última gota do seu. Só naquela chicotada que ele levou através dos centuriões, que deu 498 buracos nas costas, segundo os teólogos, só naquela parte ele derramou 2 litros de sangue. E quando não tinha mais sangue no corpo dele, o soldado fez 2 furos no abdômen dele e arrancou o resto de sangue. Porque ele precisava do sangue todo para comprar eu e você, para livrar eu e você, para destravar eu e você, para libertar eu e você. A Bíblia diz que depois que todo o sangue dele foi derramado, ele desceu às regiões mais baixas. Ele desceu às regiões mais baixas, pegou a fatura que eu e você devia para Satanás, pegou a promissória que estava na mão de Satanás, pegou, riscou, rasgou e deixou bem claro: vocês não devem mais nada, vocês não devem mais nada, vocês não devem mais nada, vocês não devem mais nada. Diga assim comigo: a fatura que eu não tinha pago para Satanás, Jesus pagou. Eu estou quitadinho. Então, olha aqui, Satanás, hashtag quitadinho. Então, não adianta mandar fatura com valor mínimo e total. Já foi paga, 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 já foi paga. Eu sou livre para adorar a Ele em espírito e em espírito e em. Então nós temos o reino de Deus e nós temos o império das trevas. Nós temos agora uma grande batalha que dura 24 horas. 24 horas, e eles procuram se interferir e influenciar no nosso modo de viver. Os livramentos que Deus me deu de sábado para cá, eu vejo o céu interferindo na minha vida continuamente. Eu vejo Deus me influenciando dia após dia. Deus me deu um livramento tão grande essa semana que eu vi o próprio céu se interferindo no volante, se interferindo na estrada, se interferindo na minha caminhada. O céu e o inferno está presente. O céu e o inferno está.
Você pode ser até ignorante para não querer receber essa mensagem, mas isso não vai mudar os fatos. Não somente o céu, mas o inferno, eles se interferem e eles influenciam na nossa vida diária. Só que eu digo isso para você, tanto Deus como Satanás, tanto Deus como são espíritos, sim ou não? A Bíblia diz que Deus é espírito. A Bíblia diz que Deus é, e Satanás também é espírito. E o que eu digo para você? Que qualquer espírito sem corpo é um espírito sem autoridade legal. Qualquer espírito sem corpo é um espírito sem autoridade. É um espírito sem autoridade. Então Deus não consegue se mover do jeito que Ele quer na terra, se Ele não tiver um corpo. E Satanás não consegue se mover na terra do jeito que Ele quer, se Ele não tiver um corpo. É necessário um corpo. E é o que o Senhor disse: eu sou Deus de Israel e eu domino os céus. A terra eu entreguei para os homens. Então quem tem o poder de dominar a terra é a humanidade. E se o diabo quiser fazer qualquer coisa aqui, ele precisa entrar na humanidade. Eu achei lindo o que a serva do Senhor falou. Realmente, há alguns anos atrás, sabe onde eu estava esses dias? Socado dentro de retiro. E eu pregava em retiro de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Eu ficava confinado nos retiros. Porque a igreja no carnaval se retirava. Uma época em que a igreja tem que batalhar. Uma época em que a igreja tem que guerrear, porque todos os demônios subiram do inferno para saquear vidas, para propagar a AIDS, para propagar tudo quanto é tipo de doença, e os crentes retirados. Recebi um novo... Não, se retirem outro dia. Carnaval, vamos estar na cidade. Carnaval, vamos pegar o grupo de intercessão, dobrar os joelhos debaixo do sambódromo e dizer: Senhor, paralisa o mal, Senhor, impede assassinatos, impede a prostituição. Cadê os guerreiros? Cadê os guerreiros do mundo espiritual que se levantarão na oração para paralisar o mal e tornar toda a palavra sem efeito para a glória do nome de Jesus? Não adianta, o diabo só precisa de um corpo. Eu disse que o diabo só precisa de um para trabalhar, e Deus também. Deus, para trabalhar, ele precisa de um corpo. E o diabo, para trabalhar, também precisa de um. E a pergunta que não se cala é: você está emprestando o teu corpo para quem? Porque a verdade é essa. Quem não dá lugar para Deus, para o Pikachu e para a Peppa é que não dá. Quem não dá lugar para Deus, dá lugar para Satanás. Olha para quem está perto de você e diga assim: você está emprestando o teu corpo. Para quem? A Bíblia diz que o diabo trabalhou na cabeça de Eva. E se não tivesse trabalhado na cabeça de Eva, ia trabalhar na cabeça de Adão. Porque o diabo determinou que lá na tua casa, um de vocês dois ele vai pegar. E aí a pergunta que eu faço é: qual é a sua resistência espiritual? A fim de que você não dê brecha, legalidade, vínculos, portais para o diabo trabalhar na tua vida. O diabo trabalhando na tua vida, ele consegue fazer coisas terríveis. Diga assim comigo: Senhor, não permita o diabo me usar. A Bíblia diz que Pedro estava do lado de Jesus e o diabo usou a boca dele. Ele se levantou na hora do culto e disse assim: Senhor, não estou gostando dessa palavra, porque Jesus estava falando, é necessário eu ser esbofeteado, eu ser pisoteado, eu ser crucificado. Aí Pedro se levantou ali, ó, todo perturbado. Aqui, ó. Gente, que pregação chata. Tanta pregação descolada, maneira, cabulosa, do burg, norg, vorg, derg, manto, nébria. Aí vem com essa coisa pesada, eu tenho uma arrepiada aqui. Aí eu vou morrer, você para com... O Senhor olhou para ele e disse: eu te repreendo, Satanás. Ele olhou assim para Jesus. Porque a pessoa dá lugar para o diabo, a gente repreende, a pessoa fica toda, né, melindrosa, toda brocoçosinha. O capeta está falando na tua boca, irmã. A gente tem que aprender a olhar para uma pessoa que está sendo usada para o diabo, olhar para a pessoa e dizer assim: ó, é o diabo que está te usando, eu te repreendo. Eu já deixei tanta gente sem graça assim. De jeito nenhum. O diabo não vai usar a boca de quem está do meu lado para se andar na minha vida. Mas é uma diaconisa. E aí o Kiko? Mas é o irmão ali de fora. O diabo usou a boca de alguém do meu lado, eu repreendo. Olha para quem está perto de você e diga assim: não deixa o diabo falar dentro da tua casa.
Seu filho tem que entender que lá dentro mora uma mulher cheia do Espírito Santo. O teu marido tem que entender que lá dentro mora uma mulher cheia da graça de Deus. A tua esposa tem que entender que ela casou com um guerreiro, um sentinela no mundo espiritual, e Deus ativará a tua chamada para que você se mova fortemente em duas dimensões. Diga assim comigo: eu preciso lidar com Satanás. E só tem uma maneira de lidar com Satanás. Aí hoje eu vim aqui aprender a lidar com Satanás. Vai aprender. Porque tem áreas na tua vida que é o diabo que está controlando. Tem áreas na tua vida que não é Deus que está controlando. Invejosa, candinho, muquirana, ciumento, arrogante, orgulhoso. Conserva ódio, raiva no teu coração. E esse desejo de vingança, querido, do céu é que não veio. Olha para quem está perto de você e diga assim: todas as áreas que estavam sendo controladas pelo diabo serão tomadas por Deus essa noite. E só tem uma maneira de lidar com o inferno, só tem uma maneira de lidar com demônios. Quantas maneiras eu disse que existe? Uma. Pergunta para mim: qual? Oi, classe. Oi. Através da palavra dita. O crente tem que aprender a falar. Através da palavra dita. Quem assistiu o filme Quarto de Guerra viu. A hora que a nega é invocada dentro da casa. Ela vem no... Porque eu gosto de nego. Porque nego ele já vem no movimento Z. Já vem no Z. Ela cata Satanás, coloca para fora. A hora que ela visualiza Satanás fora, ela sai lá e fala: olha aqui mais uma coisa. Eu conheço uma pastora líder de uma torre. Você sabe o que é uma torre, né? Uma torre é quando um grupo de intercessão chegou a 1000 intercessores. Aí é uma torre. Uma mulher que toma conta de uma torre de intercessão. Ela disse assim: ó, um dia o adversário cirandou dentro da minha casa e fez o meu esposo perder algo, uma herança de família. Em uma situação boba, em uma situação qualquer, ele perdeu algo precioso, era um bem que valia bastante em dinheiro, mas valia mais para ele na área sentimental. E aquilo angustiou meu esposo, ela contando. Aquilo entristeceu meu esposo, porque tudo que o diabo quer é tirar a nossa paz. É um acidente que aconteceu no trânsito, é um dinheiro que sumiu da tua conta. O que o diabo quer é desequilibrar você, deixar você descompensado. E a hora que ela viu que o diabo tinha assumido com aquilo que era dele, para quê? Ela olhou para o marido dela e disse: olha, diz que essa parada eu resolvo com o diabo, você fica aqui tranquilo. Porque tem coisas que não é a gente que perde, o diabo. Ela sai lá fora e diz assim: olha aqui, Satanás, você tem 3 minutos para devolver para o meu esposo aquele que você roubou. E ele dizia: eu dei uma saída, eu fui lá cuidar dos bichos ali na fazenda, e eu não sei, eu acho que a hora que eu fui atravessar a cerca, enroscou, era um relógio, enroscou meu relógio, eu peguei e falei: espera, eu sei quem pegou. 3 minutos. Ela falou: você olhou na roupa, olhou tudo, eu olhei, onde você deixou as suas coisas? Lá no tanque. Ela foi lá, as coisas tudo no chão, a bota dele perto do tanque, e ela falou: Satanás, já passou 1 minuto, você tem 2 agora. Ela falou: Satanás, você só tem 1 agora. Satanás, a hora que está acabando o tempo, o marido dela gritou: ai! Ela voltou correndo para dentro, ele olhou e disse assim: vem ver um negócio. O relógio estendido em cima das 2 botas dele. Contei esse testemunho numa igreja que eu dei uma conferência profética, e a irmã disse assim: ó, a hora que eu percebi, o meu filho, eu chegava da igreja, ele dava na minha cara. Ele batia em mim. Eu falei: como assim, irmã? Ele é drogado. E ele bate em mim, se eu não der dinheiro para ele. Mas eu fiz a conferência profética. E a hora que eu cheguei em casa, eu vi o diabo pegando ele de um jeito que eu nunca tinha visto. A hora que ele veio para cima de mim, eu fiz: ai, Satanás! Que gostoso é gritar para dar uma tremida assim. Satanás! Ele parou. Deixa o corpo do meu filho agora. O menino começou a entrar numa crise de choro.
Abraçou a mãe, está na igreja com a mãe. Só tem uma maneira de lidar com o diabo, através da palavra dita. Ele tem que saber que você conhece as artimanhas dele. Livro de Coríntios 2:11. Não ignore as formas que o diabo tem de trabalhar na sua vida. Ai, o missionário André está espiritualizando. Hoje eu estou espiritualizando. Tudo. Hoje para você, hoje para mim, tudo é o diabo. A Bíblia diz que eu tenho que andar de fé, hein? De fé, hein? Então eu tenho que espiritualizar tudo. Olha, André, um passo você dá na fé, outro você dá um pouco na carne. Outro você dá na fé, outro você dá um pouco na carne. Não. Um você dá na fé, outro na fé. Só tem uma maneira de lidar com o diabo, através da palavra dita, através da palavra. Porque a Bíblia diz que no princípio era o verbo. O verbo estava com, o verbo era, e nada que foi feito se fez sem a palavra. Então a palavra tem poder. E eu digo uma coisa para você, se tem uma coisa que não morre é a palavra. Enquanto você não falou, a palavra é sua escrava. Depois que você falou, você vira escravo dela. E de repente, depende do que você falou, quem catou não foi Deus, foi o diabo. E aí que se você não der um jeito, você está lascado. Porque tudo que o diabo precisa é que você abra a tua boca e libere uma. Isso vai virar uma ferramenta de violência divina na mão de Deus, ou de violência satânica na mão do diabo. Porque a palavra, além de ela não morrer, além de ela ser eterna, ela respeita um espaço e ela roda um ambiente. Se eu liberar uma palavra torta na Nasci para Deus, essa palavra vai gerar algo aqui nessa igreja durante a eternidade. E ela não vai sair desse espaço, ela respeita o ambiente e o espaço. Ela vai ficar aqui, ela vai ficar aqui. Por isso que quem trabalha com batalha espiritual, ele chega no lugar e diz assim, que eu gosto de quem é intercessor, que falta sempre um pino, né? Eu entro nas igrejas onde tem intercessor, eu já olho para a líder de intercessor, a líder já faz assim, babiar. Se não raspou a cabeça, tem a barba grande, tem uma roupa de saco, está descalço, tudo povo assim, fora da casinha. Aí eu já olho, já faço assim, ó. Uma vez eu entrei dentro de uma igreja que tem um grupo com 100 intercessores. A hora que eu entrei, todas elas estavam com um band-aid na boca. Eu falei, nossa, que doido. E eu olhava elas com o band-aid, e andando na igreja com o band-aidão. E o band-aid aqui na boca. Eu não aguentei, eu levantei do meu lugar, já levantei, quase chocado, mocosado. Eu falei, escuta aqui, esse band-aid é aí na sua boca. Ela falou, Deus falou que nós estamos ferindo o reino dele com as palavras. E se nós estamos ferindo o reino dele com as palavras, nossa boca está machucada, ela merece um band-aid. O diabo vê. Não, o diabo vê os intercessores, ele olha e diz assim, ó, de duas uma. Ou é Deus ou fumou maconha. E o que é ato profético? É quando eu tenho uma atitude no mundo físico que reflete no mundo espiritual. O que é ato profético? É quando eu tenho uma atitude no mundo físico que reflete no mundo. Jeremias escreve no tijolo. Ezequiel pega 2 tábuas e escreve nas tábuas. Isso é ato profético. O que Jesus fez? Pegou um pouco de barro, misturou com um cuspe e pá, na cara do cego. Isso é ato profético, é quando você faz um ato no mundo físico que vai refletir no mundo espiritual. É quando você pega um papel e escreve uma carta para o Senhor. É quando você coloca todos os seus anseios, toda a sua raiva, todo o seu ódio num papel e depois queima no monte. Isso para quem está do teu lado pode ser loucura, mas para você que tem fé é poder de Deus. Eu quero abrir a tua visão em relação ao mundo espiritual, porque o mundo espiritual, ele existe, e você precisa enxergá-lo a partir de hoje. Então, se só existe uma maneira de lidar com o diabo, que é através da palavra dita, eu peço para você, o que você me responde, o que você anda falando? A Bíblia diz, porque tudo que saiu da tua boca, Deus será poderoso para você fazer você engolir palavra por palavra. Olha para quem está perto de você e diga assim, a Bíblia relata que o que você falou, você vai engolir. Senti que deu uma pesadinha aqui agora. O que você andou falando, hein? E quando eu libero uma palavra torta, eu posso quebrar ela sim ou não? Eu posso quebrar ela sim ou não? De jeito nenhum. A Bíblia diz que eu não tenho direito de quebrar palavra nenhuma que saiu da minha boca. A Bíblia diz que eu tenho que pegar essa palavra, levar para Deus, e Deus em juízo é que quebra. Você pediu e não recebeu é porque você pediu errado. Como eu faço essa oração? Eu faço desse jeito. É claro que não pode virar uma reza.
Mas eu faço desse jeito. Senhor, todas as palavras de sentença, todas as palavras, ó Pai, negativa, pessimista que saiu da minha boca hoje, eu levo diante de Ti e peço para que o Senhor cancele, anule, neutralize, dissolva e torne elas sem efeito contra mim. Amém. Pronto, quitei. E por que eu estou vivendo retaliações da palavra dita? Porque você não levou a Deus para que Ele em juízo quebrasse. Olha para quem está perto de você e diga assim: aprenda. Abra a tua mente. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus. Só que o problema é que a igreja acha que oração é isso aqui, ó. Tem gente que acha que oração é quando só você dobra o joelho, é só quando você dobra os seus. Vai no dicionário. Você abriu o dicionário, está escrito oração, um conjunto de palavras que dá a entender que existe um verbo. O que significa isso? A fala. Você acordou, abriu a boca, você já está orando, você já está lascado, dependendo do que você falou. Seu doido. Quer uma caça de band-aids? Olha para quem está perto de você e diga assim: você está amarrando a sua vida por causa da tua boca grande. Se você está cansado do que você está ouvindo, então chegou a hora de você mudar o que você está falando. Você precisa mudar esse teu vocabulário chulo, medíocre, negativo e pessimista. As palavras são eternas, respeita o ambiente e elas têm poder, porque elas carregam sentimento, elas carregam vontade, força e muitas vezes fé. Toma cuidado do que você fala para tua filha. Toma cuidado do que você fala do teu casamento, porque você pode estar sofrendo retaliações de uma palavra torta que saiu da tua boca. Ah, mas eu fiz jejum essa semana, devia fazer jejum de palavras. Não é ficar sem comer, irmã. Ah, mas eu orei, mas quem ora não vigia, mas quem vigia ora. O Senhor manda eu te dizer: fecha a sua boca, bota a tua língua no céu. Bota a tua língua no céu. Bota a língua no céu. Irmão, céu da boca. Céu da boca. Tem gente que é tão linguarudo que já estava assim: será que eu consigo? Céu da boca. Vai lá, põe a língua no céu. Põe. Se você mover a língua do céu da boca, você já perdeu. Vamos lá, desafio. Vai lá, desafio. Se movimentar, a língua já era. Vamos lá. Seu nome, sem mover a língua. Quero que você fale o seu nome. Moveu a língua, você já era. Na roça, com força até o 10. Sem mexer. Quem é visitante? Você entendeu o nome dele? De jeito nenhum, galera. Sabe o que você precisa entender? Não dá para entender. Porque ele colocou a língua nu. Olha o teu esposo te ofender, aqui ó. E aí, eu posso responder? Ele pode. Olha para ele e fala: pecou? Pecou? Não. Olha para quem está perto de você e diga assim: coloca a língua mais vezes no céu. Tem pessoas atrasando a própria vida, porque está falando além do necessário. Além do necessário. Eu disse além do. Diga: eu preciso lidar com os demônios, com a palavra de ordem profética. Mas para que eu saiba a lidar com os demônios, eu preciso descobrir onde eles estão. E hoje eu vim aqui para falar sobre demônios territoriais. Ainda bem que eu tenho amanhã de manhã para falar também, amanhã de noite e quarta de novo. Quem achou que eu ia votar só o mês que vem, eu não vou. Largadão, é o diretão. Já era. A conversa é forte. Olha aqui. Precisamos descobrir onde ele está. O diabo, ele tem territórios para agir. Eu disse que o diabo tem territórios para. A Bíblia relata em Mateus 12 que quando ele sai do corpo de um ser humano, escute, eu estou num processo de libertação, eu e a pastora Beth, e nós estamos expulsando. Em nome de Jesus, nós manietamos o valente. Pega tudo que é teu e sai.
Apesar que esse é o jeito errado de expulsar demônio. Sabe por quê? Porque o demônio, já que ele é espiritual, você tem que lidar com ele no espírito. Eu não sabia isso. Uma vez se manifestou um demônio na minha igreja, e homem, porque homem, que mulher quando fica endemoniada já é 8 obreiros para segurar. Quando é homem, tem que pegar toda a equipe. Uma vez eu fui na igreja, uma igreja, o diabo pegou um homem, ele catou 3 obreiros aqui, correu com os 3 obreiros aqui, ó, no colo, a igreja toda. Você ri? Eu olhei aquilo e falei, isso aí é demônio socado com força. Eu estava num culto, novo convertido, pregando, o demônio catou um cara, ele veio para cima de mim e grudou na minha gravata. A hora que ele grudou na minha gravata, gente, era uma gravata nova que eu tinha ganhado. Ele grudou na minha gravata, eu grudei nele. Ele me chacoalhou, eu chacoalhei ele. A gente começou a rolar a igreja toda, fomos parar lá na rua. Eu joguei ele no asfalto, eu falei, ó, aqui, Satanás, se você não sair, não adianta, eu vou dar muquete na tua casa, você vai sair. Eu, bandido sinistro, da bocada, da treta, da biqueira, com força, no gueto até o 10. Eu falei, não, aqui não, Satanás, aqui você vai sair na base da bicuda, da voz, Deus, uma confirmação, isso aqui. O diabo falou, o quê? Ó, Deus foi muito misericordioso comigo, e pela graça, aquele homem foi liberto, porque eu usei os métodos errados. A Bíblia diz que a minha luta não é contra a carne, nem contra sangue. Eu não preciso puxar cabelo. Tem irmãos que praticam jiu-jitsu. Eu conheço uma pastora que ela é faixa preta no jiu-jitsu. Ela falou, quando os obreiros não estão conseguindo segurar um endemoniado no chão, tem um golpe no jiu-jitsu que eu uso, eu cato e faço assim, ó. Eu falei, como você consegue? Ela falou, é artes marciais. Eu falei, meu Deus. Olha para quem está do lado e diga assim, não é carne e sangue. É espírito. Então se você quer fazer batalha espiritual, você tem que aprender a entrar em, e não se gladiar com a pessoa no culto. Quando Deus me deu esse entendimento, eu estava numa vigília, porque daqui a pouco eu tenho uma outra vigília, daqui a pouco eu prego numa vigília. Eu estava numa vigília, aí se manifestou o demônio num rapaz. Eu falei, ah é? Sentei do lado do rapaz, demoniado, tinha batido, colocaram ele sentado, eu sentei do lado dele e disse assim, ó, então o negócio é no espírito, né? Então nem vou tocar nele. Sentei do lado e entrei em espírito na hora. O bom é que no mundo espiritual eu não tenho esse corpo. No mundo espiritual eu sou 100%. Todo cristão no mundo espiritual ele é 100%, ele é 100%. Porque não dá para subir no mundo espiritual com restos, lixos, marcas. No mundo espiritual você é espiritual. E a hora que eu cheguei no mundo espiritual, eu disse, olha aqui, Satanás, estou com uma parada lá embaixo e eu resolvo com você aqui, ó. Aqui. Comecei a liberar palavras de ordem profética, comecei a amarrar, comecei a parar todo crime, comecei a neutralizar, comecei a amordaçar, em nome de Jesus, sai! A hora que eu voltei, o menino estava livre. Porque se é espiritual, por que eu vou ficar torcendo o pescoço do garoto? Olha para quem está do teu lado e diga assim, a tua parada com Satanás é no mundo espiritual, e não batendo na tua filha, e não agredindo o teu marido. Vai para o teu quarto e dobra o teu joelho e diga assim, olha aqui, Satanás, eu sei que é você que estava usando minha filha, eu sei que é você que estava usando o meu marido, agora você vai catar eu agora. Cata eu agora. Enquanto você não aprender a entender contra quem você está lutando, você vai continuar perdendo. Então, em nome de Jesus, saiba que não é carne nem sangue, mas é principados, potestades, hostes e regiões da maldade. Diga comigo, Senhor, me ensina. E o diabo tem os seus territórios. E na maioria das vezes, ele fica sem corpo. Porque é muito demônio, sim ou não? Na maioria das vezes, eles ficam sem corpos. Eles ficam sem. E a Bíblia diz que quando eles ficam sem corpos, eles vão para lugares áridos. Eles vão para lugares. E o que é lugar áridos? Deserto, seco, maçante, ruínas, de peso,
de morte, de angústia. É esse tipo de lugar que os demônios gostam de ficar. E eu pergunto para você, deserto é um lugar assim? É um lugar assim? É maçante, pesado, é seco, sim ou não? Cemitério, terreno baldio, mata virgem, pedreira, cachoeira, hospital, presídio. Está vendo? Igreja. A Bíblia diz que esse é um dos lugares que ele mais gosta de ficar. Regiões celestiais. Porque é aqui que ele encontra muita gente em espírito para ele se catar. Olha para quem está perto de você e diga assim: entenda que a luta é contínua. Por isso que a maioria dos trabalhos que são feitos, mata virgem, encruzilhada, ruínas, pedreiras, cemitério, cachoeira. Sabe por quê? Porque são lugares aonde os trabalhos podem funcionar com mais força, por causa do âmbito maçante e pesado. Há uma irmã cheia de pecado, ela passa numa mata virgem, está fazendo caminhada, ela vê uma árvore de macumba e diz: está repreendido. Em primeiro lugar, só de você passar perto de um trabalho, você já sofre retaliações. Só de você passar perto. E não vem com esse negócio, só pega em quem acredita. Sei. Eu estou falando de mundo espiritual. Mas eu passei perto e não aconteceu nada. Igual algumas pessoas dizem assim: eu fiz o Charlie, you are here, e não aconteceu nada, a caneta não se moveu. E onde o diabo assinou que ele tinha que mover a caneta? Ele só queria que você invocasse. Mas tanta gente viu a caneta mexendo, eu não vi. E o diabo assinou algum papel que ele tinha que fazer a caneta se mover. Ele só queria que você tivesse invocado esse espírito mexicano, que colocou meninos e meninas em coma até agora, que não conseguem voltar. Nós vamos falar disso durante a semana. Sobre brincadeira de compasso, caneta, brincadeira do copo, nós vamos falar tudo isso ainda essa semana. Mas eu quero dizer para você, que o diabo, ele não tem pressa. Você passou por um território dele, você passou por um lugar árido, onde ele estava, ele pega você lá na frente, se você não estiver diante do Senhor. Por isso que eu não aconselho equipe de evangelismo na igreja fazer trabalho em penitenciária, hospital e na balada, se não tiver uma vida diante do Senhor. Eu já vi jovem fazendo trabalho de evangelismo na balada e ficando na balada. Eu já vi isso. Eu já vi grupo de intercessão despreparado fazendo trabalho em hospital e não ficou uma de pé. Já vi pastores com trabalho presídio e que acabou virando presidiário. Sabe por quê? Porque é um lugar que quem comanda é Satanás. É um lugar que quem comanda é... Mas se Deus manda um anjo entregar a vitória naquele lugar, tem como Satanás impedir? Tem. Daniel 10. A Bíblia diz que a Pérsia era comandada por demônios. A Bíblia diz que a Pérsia era comandada por... Mas havia um homem de Deus que dobrou os joelhos e começou a orar. Ele disse: Senhor, eu quero vitória, uma semana. Senhor, eu quero vitória, 2 semanas. 21 dias orando, eu quero vitória, eu quero vitória, eu quero vitória, eu quero vitória. Diga comigo, existe vários tipos de oração. A oração privada, a oração de intercessão, a oração de confirmação e a oração de guerra. O que é uma oração privada? É quando eu entro dentro do meu quarto, fecho a porta e é eu e Deus. Você não tem nada a ver com a minha vida. Eu vou falar ali para Deus as minhas paixões, os meus anseios, os meus projetos, as minhas vontades. É eu e Deus no quarto. Essa é a oração privada. Essa é a oração. Tem a oração intercessória. Ou seja, eu estou pregando, aí tem os intercessores na igreja, no mundo espiritual, quebrando todas as amarras, emboscadas, roubo de mensagens, todo tropeço, retaliação, fragmento, estilhaços, dardos, torpedos, para que nada atrapalhe as palavras do Senhor na minha boca. Eles estão intercedendo por mim. Oração intercessória. Aí tem uma outra oração, que é a oração de confirmação. É quando eu estou com um povo no hospital orando, alguém ora e eu só confirmo, para não virar aquela palhaçada, todo mundo gritaria, aí de repente alguém diz: visita também meu namorado. Que namorado? A pessoa está na UTI ali querendo cura. Oração de confirmação, a pessoa levanta uma oração e você só confirma. A pessoa levanta uma oração e você só? Oração de guerra, o que é? A de Daniel: eu estou dobrando o joelho aqui e não vou desdobrar enquanto a minha vitória não descer. É isso aqui, ó. Isso aqui, ó.
Um, dois, três, transforme-se. Se você acha essa posição ruim, olha como Elias orava. A Bíblia diz que Elias colocava a cabeça entre os joelhos. Era isso aqui, ó. Olha para quem está perto de você e diga assim: ore em guerra. Orar em guerra é você dobrar o joelho e dizer assim: ó, eu não vou parar de orar enquanto Deus não me responder. Eu não vou parar de orar enquanto Deus não me responder. Eu não vou parar de orar enquanto Deus não me responder. Uma vez eu estava precisando de uma vitória e eu dobrei meu joelho. Era 11 horas da noite. Eu dobrei o joelho e falei: Senhor, eu não vou levantar daqui enquanto o Senhor não me dá vitória. Porque eu sou tinhoso, o Senhor sabe da minha personalidade, eu não vou levantar. Irmãos, deu meia-noite, deu 1 hora, deu 2 horas, deu 3 horas, deu 4 horas, e eu ali. Eu falei: Senhor, já estou com vontade de ir no banheiro, mas eu faço número 1 e número 2 aqui. Se o Senhor não me der a vitória, eu não vou sair daqui. Deu 5 horas, deu 6 horas, deu 7 horas da manhã, deu 8 horas da manhã, eu já não estava sentindo mais a minha perna. Eu falei: Senhor, a minha vitória, Senhor. Deu 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, deu 11 horas da manhã, meu Deus. Eu dei uma cochilada, voltei, não, Senhor, estou aqui. Senhor, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde. Chegou uma hora que minha mãe bateu na porta do quarto e disse: André, o que está acontecendo? Eu falei: mãe, é manto, fica aí na paz. Foi para 3 horas e meia. Quando deu 4 horas e meia, a minha mãe disse assim: ó, tem um pastor aí fora, com um pacote na mão, e ele está mandando você ir lá fora. O Senhor disse assim: a tua vitória que chegou, levanta. A hora que Deus falou assim: a tua vitória que chegou, levanta, eu disse: como? Fui levantar. Quase meia hora para levantar. Levantei a calça, não tinha mais nenhum pelo no joelho. A hora que eu fiquei de pé, eu achei que eu ia ter que usar botinha, por causa do jeito que estava meu pé. Fui lá. A hora que eu cheguei lá, o pastor todo feliz com o pacote, que parecia mesmo a minha providência, e eu estava acreditando. A hora que eu olhei para ele, ele disse assim: olha, varão, desde manhãzinha Deus mandou eu vir aqui. Eu falei: você repete. Ele falou: desde manhãzinha. Não tinha nem amanhecido ainda. Deus mandou eu vir aqui. Eu falei: que coração duro do inferno é esse, pastor? Peguei o pacote e falei: a gente se vê no culto. Depois Deus teve que tratar aquilo ali dentro de mim, porque, gente, está numa oração de guerra terrível. Daniel estava em 21 dias, 21, mas no primeiro dia de oração, Deus mandou um anjo com a vitória para Daniel. E a hora que o anjo estava descendo, o demônio, o príncipe da Pérsia, porque o demônio é organizado. Toda a cidade tem um que comanda uma legião, tem um que comanda uma. O que é um príncipe? O que é um principado? É um demônio líder que toma conta de um exército. Principado é um demônio líder que toma conta de um. E sempre tem um principado numa cidade, num estado, numa nação. Eles se comportam assim. Principado é um demônio líder que cuida de um exército. E potestade? Potestades são pequenos grupos de demônios que se instalam na nossa vida para deixar ela um verdadeiro inferno. E o que é hoste? Hoste são demônios no banco de reserva, esperando você derrotar algum dentro da tua casa para ele tomar o lugar na mesma hora. Não para. E o que é região da maldade? É uma pessoa maligna, tu não precisa nem de demônio para ser a desgraçada que ela é. Sabe aquela pessoa que você diz: não é demônio, isso aí é a Cleide Ivone Odete mesmo, que é assim endemoniada. Olha para quem está perto de você e diga assim: saiba lutar. E já que as nossas armas de guerra não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, vamos para o joelho. A hora que o anjo foi descendo, o príncipe da Pérsia segurou o anjo e disse: aqui tu não passa. Esse território é meu. Aqui tu não entra. E o anjo ficou naquela peleja por 21 dias, por 21. Aí Deus olhou para o arcanjo Miguel e disse assim: desce lá para dar uma força. O inferno morre de medo do arcanjo Miguel, desde a última treta que teve com o corpo de Moisés, que o negócio fedido com força até o 10. Não é fofoca, que a gente vai ler na Bíblia, a gente já começa a pegar as coisas. A hora que o arcanjo Miguel desceu, ele grudou o príncipe da Pérsia, e a Bíblia diz que esse anjo que estava brigando com o demônio, este anjo que estava brigando com o... Não voltou para o céu, como a cantora Damares disse que ele voltou, não voltou. A Bíblia diz que ele ficou ali, com os reis que governavam aquele principado também. Ele ficou sabendo o que ia dar aquela briga.
Aí o arcanjo Miguel dá um toque para ele, ele desce. A hora que ele desce, ele entrega a vitória para Daniel e explica para Daniel tudo que tinha acontecido no mundo espiritual. Depois que ele termina de falar com Daniel, ele diz assim, eu preciso voltar porque o negócio ainda está fedendo lá. Porque o principado da Pérsia ligou, mandou um WhatsApp para o principado da Grécia, e agora o da Grécia está vindo para... Você está entendendo? Se o principado no Brasil não está aguentando a treta, ele liga para o da América, para o do Japão, para o da Europa. Se você não for insistente na oração, nada vai acontecer, porque o inferno é organizado. Diga comigo, principados, potestades, hostes e regiões de maldade trabalham contra mim. Na mesma hora ele voltou, a peleja continuou e a Bíblia não diz o que deu. Nós estamos aqui dentro e o que o diabo já está trabalhando no mundo espiritual para que muita gente não entenda nada do que está sendo pregado. Eu estou pregando aqui, tem gente que nem sabe o que está acontecendo. Tem gente que está na internet. Ai, que louco, que doido sair essas coisas. Nossa, que parada, que forte. Não, que forte, você não está entendendo nada. Olha para quem está perto de você e diga assim, que o Senhor te permita processar segredos espirituais. Existem regiões que é o diabo que comanda. Existem regiões aqui em Guarulhos que são comandadas por principados. A Bíblia diz que o Egito era o diabo que mandava. E o diabo mandava através dos 10 deuses que tinha lá. E a Bíblia diz que toda vez que um camarada levanta uma estátua e se prostra perante ela, ela vira depósito de demônio, a Bíblia diz. Toda estátua que é levantada no lugar de Deus, ela vira depósitos de demônio. Ela vira depósitos de... E no Egito tinha 10. Tinha Rapi, tinha Hathor, tinha Ísis, tinha Amon-Ra, tinha Min, tinha Pitá, tinha Tote, tinha Horus, tinha Amon-Ra, e tinha como que fala aquele... Agora não me vem. Quando o Senhor pede para Moisés, libere as pragas, cada praga que ele liberava era para derrubar um deus. Porque Raspo comandava as águas, e quando Deus transformou as águas em sangue, ele não conseguiu destransformar. Pitá comandava as moscas, quando Deus mandou as moscas, ele não conseguiu desaparecer. Tote comandava os piolhos e mosquitos, não conseguiu. Ísis cuidava da saúde do povo, o Senhor colocou todo mundo em enfermidade. Horus, ele cuidava do céu, Deus escureceu o céu. Amon-Ra cuidava dos primogênitos, Deus matou todos os primogênitos. Min cuidava dos gafanhotos, e o Senhor mandou os gafanhotos para destruir tudo. Cada praga que Deus mandou era para derrubar um demônio que estava enjaulado dentro de um Deus. Se você não derrubar os demônios que estão atuando no teu bairro, na tua cidade, na tua casa, não tem como você ter vitória. Então você tem que chegar na tua casa hoje pisando firme e declarando que se existe alguma potestade, alguma hoste ou algum principado, vai ter que pegar tudo que é dele e bater em retirada, porque a tua casa hoje vai virar propriedade exclusiva de Jeová. Quando eu chego num hospital, quando eu chego num presídio, quando eu chego em algum lugar, a primeira coisa que eu converso é com os demônios. Não tem como a gente trabalhar juntos. Então vocês pegam tudo que é teu e batem em retirada. Vocês têm 3 minutos ou eu vou acionar o exército de Deus para descer aqui, e aí a briga vai ficar feia. Aí eu já começo a falar. E por que quando todo intercessor, quando vai entrar na casa de alguém, manda prender o cachorro? Porque cachorro e gato não tem resistência espiritual. E quando você repreende o demônio, imediatamente, ou ele vai para algum ponto de contato, que eu vou falar terça-feira, amanhã à noite, sobre ponto de contato, ou ele vai para um ponto de contato. Se não tiver um ponto de contato na casa, ele pega o cachorro ou o gato. Porque toda bruxa tem gatos. Porque o gato ainda, ele é mais acessível para demônios do que o cachorro. Agora você está entendendo porque todos os animais fizeram um jejum em Nínive? Bota teu cachorro em jejum, unge ele. Não, o meu cachorro, você precisa ver. Eu tenho um Yorkshire que ele não para. Ele pula, quebrou a perna. Levei no veterinário, ele falou assim, não tem mais o que fazer, vai ficar essa lesão no seu cachorro pro resto da vida. Entra numa campanha. Meu cachorro se chama Nicolas. Eu falei, olha, Nicolas, a gente vai orar, obreiro.
A gente vai orar, entrou eu e minha esposa, catei o óleo, ungi, campanha, ungi, tá pulando mais do que eu já pulava. Sabe por quê? Você precisa entender que toda a criação se mantém por causa da misericórdia do Senhor. Não permita o diabo se esconder dentro da tua casa. E como eu percebo se a minha casa virou um território de demônio? Em primeiro lugar, se manifesta na insônia. Em segundo lugar, pesadelos terríveis consecutivamente. Não é uma regra, viu? Não estou generalizando. Em terceiro lugar, seu filho, de 1 até 6 anos, está vendo alguma coisa? Tem demônio. Porque é comprovado que uma criança até 6 anos, a visão dela é 100% aberta. A visão de uma criança só fecha com 6 anos. Até os 6 anos a criança tem a visão 100% aberta. Se o teu filho falou que viu alguma coisa no quarto, pega a óleo e vai lá. Tem! Aí meu filho viu alguma coisa, corre para o quarto. Repreende, unge a cama dele, entra aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Palavra dita, não é colar o Salmo 91 na porta do quarto. A palavra tem poder quando ela sai da nossa boca, A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passado. A Bíblia diz que o reino de Deus é das crianças, por quê? Porque as crianças têm mais facilidade de acreditar do que o adulto. Eu estou numa igreja e de repente eu faço assim, ó, tem um anjo lá na porta! As crianças fazem assim, ó. Na hora. Fui profetizar para um garotinho e eu disse assim, ó, Deus manda eu te dizer, está colocando uma armadura no teu corpo. Ele fez assim. Capacete na tua cabeça. Ele fez assim. Uma espada na tua mão. O garotinho fez assim. Você fala para a irmã, Deus está me mostrando uma armadura, uma espada. A irmã está assim. Uma das formas de descobrir se tem demônios na tua casa, fica atento à sua criança. Não é normal o filho de crente ter medo de dormir com luz apagada. Não é normal. Tem brecha. Tem portal aberto que precisa ser fechado. Quando um demônio sai de dentro de um corpo, ele vai para lugares áridos. Ele vai para lugares. A Bíblia diz que em Decápolis havia uma cidade por nome de Gadares. E eu vou encerrar hoje assim. Havia uma cidade por nome de Gadares. E um gadareno era endemoniado, porque dentro do corpo dele tinha mais de 6.000 demônios. Quantos demônios? A Bíblia diz que em primeiro lugar, ele não conseguia botar roupa. Em segundo lugar, ele não conseguia parar quieto dentro da casa dele. Oi? O que você quer aqui? Oi? No microfone. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele não conseguia ficar dentro de casa. Ele era um camarada que se cortava com pedra. Ele gritava. Ele era agressivo. A Bíblia diz que ele não conseguia ficar nem sentado, era inquieto. São sintomas de quem está sendo influenciado por demônio. A pessoa está cada vez mais pelada. Uma necessidade de não querer botar roupa. Aí eu sou assim mesmo, minha prostitutona mesmo, assim. Fico assim. A Bíblia diz que ele não sentia necessidade de botar. Esse negócio de você querer ficar pelada, irmã. Esse negócio de varão, de você querer ficar pelado o tempo todo, isso não é de Deus. Cadê o pudor? Cadê o bom senso? Foi tirado por demônios. Está dizendo que eu sou endemoniado? Mas já tem o alvará. Passeia se quiser. Em primeiro lugar, a pessoa não consegue botar roupa. A pessoa cada vez mais se despide. Em segundo lugar, ele não conseguia ficar na casa dele. Esse negócio de você não conseguir ficar na tua casa. A igreja começa em casa. A Bíblia diz que se a tua casa não tiver uma bênção, você não presta para fazer nada aqui dentro. Sabe aquele homem que ele sempre quer sair? Não, vou bater uma bolinha, vou ter que fazer isso. Não consegue ficar em casa. A pessoa quando não sente paz para ficar tem demônio. E aquela pessoa inquieta, que vai 21 vezes no banheiro durante o culto? Vai assistir a saga no cinema, não descola do banco. Mas na igreja vai ser. Não consegue. A Bíblia diz que a palavra nos últimos dias ia provocar comichões em quem tem demônio, a ponto de ele não conseguir ficar sentado para ouvir.
essa sua inquietação no momento da palavra, isso é demônio, querida. Isso é demônio, tem que ser tratado. Áreas na tua vida estão sendo controladas. A Bíblia diz que ele se feria, ele se cortava com pedra, ele se cortava com... Tem gente aqui que me diz o Espírito Santo de Deus que se corta. Você vai ver quando eu mandar todo mundo trazer os pontos de contato na quarta-feira. O que mais vem no altar é gilete, estilete, faquinha feito na escola, meninas que cortam a parte inferior da coxa, fazem cortes no braço. Esse negócio de se ferir, vou falar até sobre tatuagem, porque tatuagem é ferir o corpo, sai sangue. Mas qual é a tua opinião sobre tatuagem? Eu vou falar na quarta. Não vem me comprometer hoje não. Eu cheguei num congresso, tinha um menino todo tatuado, tão tatuado. Aí você tem alguma coisa contra tatuagem? Eu vou falar na quarta, mas eu fiquei assustado com esse menino, era muita tatuagem. E eu não disfarço, varão. Eu cheguei e fiz assim, ó. Fiquei impactado. Aí eu não aguentei. Depois eu pregava e olhava para ele. Eu fiquei incomodado, para socar no meu coração. No final da pregação eu fui até lá e falei, meu querido, guerreiro, o que é isso? Ele falou, aqui nessa igreja é assim, Deus faz o vaso, o homem pinta. Como eu estava de passagem, nem continuei a conversa, já fiquei meio offline. Só que tem gente que acha que se ferir, tem gente que acha que se precisa pegar faca, precisa pegar estilete, precisa pegar navalha. Tem gente que se fere com palavras. Tem gente que se fere com cigarro, com bebida. Porque quando você fuma, você está se ferindo. Porque dentro de um cigarro tem 100 tipos de câncer. A Bíblia diz, quem destrói o corpo, que é templo do Espírito Santo, eu, Senhor, vou te destruir. Tem gente que está se ferindo, e não é só com estilete, navalha, são outras formas de se ferir. Se você consegue ver você se ferindo, de alguma forma, isso não é Espírito Santo, isso é demônio. A Bíblia relata que a hora que Jesus chegou, o demônio colocou ele para adorar Jesus. E o demônio só perguntou uma coisa, por que você está vindo antes da hora? Porque o diabo sabe que já tem uma briga marcada, para ele ser derrotado totalmente. E ele achou que já tinha chegado a hora, mas viu que não era, e perguntou, por que o Senhor veio antes? Eu não posso sair dessa cidade, eu não posso sair dessa. Se vai me tirar de dentro do corpo desse homem, coloca eu naqueles porcos, mas eu não posso sair da cidade. Demônio é territorial, ele liga para você, ele quer ficar na tua casa. Se não for no teu corpo, vai ser no corpo do teu marido, vai ser no corpo do teu filho, vai ser no corpo da tua esposa, vai ser no corpo do teu cachorro. Olha para quem está do lado e diga assim, o diabo é territorial. Não importa qual é o corpo, ele quer ficar ali. A hora era tanto demônio no porco, que os porcos se lançaram do precipício. E os porcos se mataram. E aí os demônios que saíram dos porcos, voltou para onde? Para o deserto e para o cemitério onde ficava aquele endemoniado. Esperando voltar para o próximo corpo. Porque se o demônio sai do teu corpo, vira e mexe, ele volta atrás de você para ver se o seu corpo está livre. Se está, ele entra e convida mais 7. Se não está, ele tem que voltar para o deserto. E a Bíblia diz que toda vez que ele ficava endemoniado, os demônios levavam ele para o deserto. Levavam ele para quê? Para os que estavam lá entrar também no corpo dele. Você percebeu que quando uma pessoa está endemoniada, ela sente vontade de ir para lugares que é só Deus. Lugares que você nunca teve coragem de ir, você começa a ir. Sabe por quê? Porque são lugares onde tem demônios e eles estão precisando de corpos. Então os amigos levam ele lá para que você vire suporte de demônio. Toda vez que você vai para uma balada, toda vez que você vai para uma biqueira, toda vez que você vai para uma bocada, toda vez que você vai para um prostíbulo, você está cedendo o teu corpo para mais demônio entrar. Hoje o Senhor manda eu te dizer, aprenda a fechar os portais, quebrar os vínculos, destruir os pontos de contato e remover todos os demônios territoriais. Eu sou um corpo, sim ou não? Sim ou não? Isso aqui é um corpo, sim ou não? É. Só que é um corpo inanimado. E eu vou pregar na manhã como o diabo ele consegue entrar em um corpo inanimado.
e como descobrir quais são os objetos na tua casa que tem demônio. O negócio vai ficar forte aqui. Uma irmã disse assim, não tem demônio na minha casa. Eu falei, irmã, Deus me revelou que tem. Esse demônio está num ponto de contato lá na tua sala. Ela falou, não está. Eu falei, pois eu vou lá. Ela falou, vai, pastor. Que lugar que está aqui? Que lugar que está aqui? O demônio catou o filho dela lá no andar de cima. Subimos lá e repreendemos. O demônio começou a girar a casa. Pegou o cachorro. Fomos lá fora e oramos. De repente o demônio sumiu. O intercessor disse assim, ele está aqui. E ela disse, está onde? Está num presente que você ganhou na Bahia. Não, não tem nenhum presente. Tem, e o Senhor vai destruir esse presente agora. Deus pode. O vaso de planta em cima da raque, pá, explodiu. Ela disse, é verdade, eu ganhei aquilo. Ele começou a chorar, pedir perdão para gente. Olha para quem está perto de você e diga assim, ó, fecha a tua casa. Mas antes limpa ela. Tem pastor indo na casa da pessoa e fechando a casa antes da casa ser limpa. O que é fechar a casa? É ungir portas e umbrais. E eu não faço isso enquanto você não tirar toda a porcaria de lá de dentro. E como eu aprendo isso? Até quarta-feira. Olha para quem está perto de você e diga assim, todo lugar que você passar e perceber que é um território demoníaco, só peça para Deus te guardar. Não trava a batalha. Tem um jovem que fez esse conferência comigo, e ele mora numa rua onde tem um centro de magia negra. Ele fez, porque tem gente que faz uma conferência dessa, acha que está saindo do Power Ranger, né? Ele subiu na moto, a hora que ele passou no centro lá de magia, ele levantou a mão e disse assim, ó, eu te amarro, capeta. Na mesma hora o corpo dele enfraqueceu, ele perdeu o sentido, e antes de sofrer um grande acidente de moto, Deus trouxe vigor no corpo dele novamente. Ele parou a moto e não conseguia mais subir na moto de novo. Quando você passar por um território onde é o diabo que comanda, só pede para Deus guardar, não trava a guerra, você não é obrigado. Você não tem patente para isso. Olha para quem está perto de você e diga assim, enquanto você não estiver na brecha, não trava a batalha. Só pede para Deus te guardar. Vigia no trabalho que você faz em presídio, balada, centro de macumba, passar encruzilhada, na areia da praia, na Mata Virgem, na cachoeira. E quando você for para as cataratas vigia lá, que ali é um ninho do demônio. E quem já fez as trilhas naquele lugar sabe do que eu estou falando. O que acontece de suicídio ali? Você já foi lá? Não, eu pesquisei. Com líderes de batalha espiritual. E quem já fez a caminhada ali, naquela trilha, com certeza, se fosse, tiver sensibilidade, sentiu o que tem ali. E o Senhor manda eu te dizer, peça a minha proteção e eu te guardarei. Quantos intercessores nós temos aqui, pastora Beth? Trabalhando agora. Quantos, assim? Mais ou menos. São 40, tem muita gente. Tem gente endemoniada aqui. Tem gente endemoniada aqui. E eu já te vi, Satanás. Eu já te vi. Tem 2 satanistas aqui dentro. 2. Eu estava na Zona Sul, tinha 3. E o Senhor disse assim, aponta a satanista que está na 5ª fileira do teu lado esquerdo. A hora que eu apontei, ela se levantou com uma bolsa vermelha. Olhou para mim e a cara dela estava derretida em sangue. Ela desceu as escadas da igreja, os irmãos foram atrás, ela sumiu. Porque satanista ele tem o poder de sumir, que nem Paulo e que nem Filipe fez em Atos 8. Só dois tipos de segmento religioso some, crente e satanista. Mas ninguém consegue sumir. Foram procurar no sistema de câmera, a mulher sumiu. Tem 2 aqui. E os satanistas trabalham muitas vezes, ou no meio ou no fundo da igreja, com uma das unhas pintada na cor preta, fazendo sinais codificados no mundo espiritual para barrar a operação divina. Só que eu quero declarar para todos que estão aqui, que o reino das trevas já foi paralisado. E quem está reinando neste lugar é o Senhor que fez os céus e a terra e está liberando vitória hoje aqui.
Deixa eu dizer uma coisa. Eu vou explicar para vocês antes de quarta-feira como os satanistas estão trabalhando em São Paulo. E vocês vão entender a importância da igreja ativar rapidamente um grupo de intercessão, para que o templo seja guardado. Eu não estou pedindo para você acreditar nessa pregação. Eu só estou dizendo para você que isso existe. Você acreditando ou não. Hoje o Senhor manda eu te dizer: te darei ferramentas, te darei instrumentos e te darei arma de guerra, porque a partir de hoje o diabo não te toca. Eu quero profetizar a armadura do Senhor sobre a tua vida, e eu quero que você se coloque em pé, por gentileza. Tem gente com mal-estar aqui, tem gente com ânsia, tem gente com tontura. Por que eu estou passando mal, pastor? Por que eu estou passando mal? Eu não estava passando mal, agora eu estou passando mal. Sabe por quê? Porque o Senhor decidiu que a partir de hoje não vai ficar um demônio dentro da tua casa. Começou a me dar ânsia agora. Eu estou sentindo um gosto amargo na minha boca. O Senhor mandou te dizer: foi para isso que se manifestou o Filho de Deus.